Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula de eletricidade experimental. E nessa videoaula nós vamos ver duas fórmulas que vão nos ajudar bastante a calcular a corrente que foi dividida e a tensão que foi dividida, respectivamente nos circuitos em paralelo e nos circuitos em série. Para calcular a corrente dividida, a gente pode usar essa fórmula daqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a gente tem o seguinte circuito. A gente tem uma fonte de tensão aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem um resistor aqui e outro resistor aqui, ó. Esse resistor ele é de 3 ohms e esse aqui ele é de 5 ohms. Aí então, a gente sabe que tem uma corrente aqui, ó, passando por aqui de 5 amperes. A gente não sabe quanto que é a fonte de tensão, só que a gente não precisa saber quanto que é a fonte de tensão, ó. A fórmula ela nem exige a gente saber a fórmula de tensão, a fonte de tensão. Então, o que a gente precisa? Saber a resistência equivalente, a resistência total, a resistência do resistor e a corrente total. Porque a fórmula ela consiste no quê? A gente pegar a resistência total, dividir pela resistência do resistor e multiplicar pela corrente total. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui a gente pode fazer o quê? Vamos aqui então calcular a resistência equivalente. Aí, como tem só dois resistores, a gente pode fazer o produto pela soma. Aí, ó. 3 vezes 5, 15 dividido por 3 mais 5, 8. 15 dividido por 8 vai dar quase 2, né? 15 dividido por 8, 1,875. Aí, ó. Então a gente sabe que isso aqui é o quê? A nossa resistência equivalente, a nossa resistência total. Aí, então, beleza. Essa aqui é a nossa resistência equivalente. Então agora a gente já tem a resistência equivalente. A gente já tem o resistor aqui, ó. A gente pode calcular a corrente que vai passar em qualquer um desses dois aqui, ó, usando aquela mesma fórmula lá. O que a gente precisa então? A gente então precisa dividir a resistência equivalente pela resistência do resistor. Vamos calcular a corrente que passa aqui, ó, por exemplo. Então eu vou pegar a resistência desse resistor daqui, ó. 3 vezes a corrente total, que é 5. Então a gente vai ter isso aqui dividido por 3 vezes 5. Aí, ó, 3,125. Esse aqui é a corrente que passa aonde? Bem aqui, ó, que está passando por esse resistor daqui. Vamos calcular agora a corrente que está passando por aqui, ó. Agora que a gente já sabe, tem duas formas da gente calcular, né? Ou pela lei de Kirchhoff das correntes, ou também usando essa fórmula daqui, ó. Então, vamos calcular então usando a fórmula aqui por enquanto, pra gente. Vou fazer de preto, na verdade. Isso aqui dividido por 5, que agora a gente vai calcular quanto que tá passando no resistor de 5 ohms, multiplicado pela corrente total, que é os 5 amperes. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou agora fazer de vermelho. Esse valor daqui, ó, que é a resistência equivalente, dividido pelo resistor, multiplicado por 5. É isso aqui, ó, que tá passando nesse outro resistor. E aqui, ó, se a gente somar isso com isso, dá exatamente 5. Por quê? Porque pela lei de Kirchhoff das correntes, o que está entrando, que no caso é esse 5 daqui, né, ele está entrando, tem que ser igual aos dois que estão saindo. Aí, qual seria a outra forma da gente fazer? Tem uma modificação dessa mesma fórmula daqui, ó. Uma modificação seria essa daqui, ó. Aí a gente inverte, né? O inverso da resistência do resistor dividido pelo inverso da resistência total, multiplicado ainda pela corrente total. Quando que vai ser bom a gente usar essa fórmula daqui, ó? Quando a gente não tem a resistência equivalente. Nesse caso aqui, a gente não tinha resistência equivalente. A gente podia fazer duas coisas. Ou calcular ela e usar essa fórmula daqui de cima. Ou deixar de calcular ela e usar essa fórmula daqui, ó. Porque olha aqui, ó. Essa aqui é o quê? 1 sobre resistência total.
1 sobre resistência total, a gente viu que é o quê? É literalmente a soma de todas as resistências. A inversa de todas as resistências, né, na verdade. Seria algo assim, ó. De todas. Então, a gente pode usar isso aqui, ó. Pra gente não ter que calcular a resistência equivalente. Então, vamos aqui, ó, calcular dessa outra forma para ver como que seria. Ficaria, então, aqui. Vamos calcular a corrente que está passando por aqui, ó. Vamos supor que a gente ainda não sabe qual que é a corrente equivalente. Vamos calcular a corrente que está passando aqui, ó. Para calcular a corrente que está passando aqui, a gente precisa fazer o que, então? 1 sobre a resistência aqui, ó, dividido por 1 pela, no caso agora, a soma de todas, o inverso de todas as resistências, né? Seria então 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. Isso tudo multiplicado pela corrente total, que é esse 5 daqui, ó. Então, seria isso aqui. Então, se a gente for fazer na calculadora, basta a gente fazer tudo de uma vez só. 1. Então, aqui, ó. 1 dividido por 3, que é esse aqui, né? Dividido, agora, por 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 5. Isso tudo vezes 5, que vai dar o quê? O mesmo valor que a gente encontrou lá, ó. Tá vendo? A gente encontrou o mesmo valor. Ambas as formas dão certo. E aí você tem que ver aí qual que seria melhor a gente usar em cada momento. Também, uma outra coisa que a gente tem que se atentar nisso daqui, ó, é justamente nisso daqui que ele pede aqui, ó. Ele pede o quê? A resistência total. Às vezes dá a impressão de que sempre vai ser toda a resistência do circuito. Só que não precisa ser toda a resistência do circuito. E se for, por exemplo, apenas um pedacinho? Aqui, ó. Eu fiz um exemplo aqui embaixo. Vamos supor que tenha um circuito desconhecido aqui, ó. A gente não sabe como que é o resto. Tem um circuito inteiro aqui, ó. A gente não sabe como que é. Só que a gente sabe o quê? Que tem essas duas resistências e que a resistência equivalente a essas duas juntas é 1,5. E também a corrente, no caso aqui é a corrente, né? Coloquei 1 sem querer. E a corrente que está passando aqui é de 10 amperes. Aí vamos calcular então qual que é a corrente que está passando aqui e aqui, ó. Primeiro, vamos ver o que? Tem um resto de circuito aqui, a gente não sabe como que ele é. Só que a gente sabe que a resistência equivalente é 1,5. Se a resistência equivalente é 1,5, a gente vai então, a gente já tem a resistência equivalente, compensa mais se a gente usar essa fórmula daqui, ó. Então, 1,5, vamos fazer aqui, ó, vou fazer de azul. 1,5 dividido. Vamos agora calcular quanto que passa por esse resistor daqui, ó. Vamos primeiro calcular essa, a gente tem que calcular. O objetivo daqui nosso é calcular as duas correntes que estão passando por aqui. Vamos primeiro calcular a que está aqui, porque está mais fácil, porque a gente já sabe qual que é o resistor. Então, seria exatamente isso daqui, né? Aqui, ó. O que está chegando aqui, ó. A corrente que está chegando aqui é justamente a nossa corrente total. Não quer dizer que ao longo do circuito tem 10 amperes. A resistência e a corrente total, isso quer dizer é o total que está chegando em toda essa parte paralela. Ou seja, tem toda uma parte aqui que a gente não sabe como que é, só que na parte paralela, aqui ó, essa parte daqui que justamente é que nos importa, tem o que? A resistência equivalente é 1,5 ohms. E a corrente que está entrando aqui é de 10 amperes. Isso já é perfeito, a gente já consegue calcular tudo que está passando por aqui. Então, como que ficaria isso aqui? 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 vezes 10. 7,5. Ou seja, a que está passando aqui, ó, é 7,5 amperes. Que está passando aqui, ó. 7,5 amperes. Essa é a corrente. Agora daqui, ó. Se está entrando 10 amperes aqui, tá vindo 7,5 para cá, o restante só pode estar vindo para cá, né? Ou seja, 10 menos 7,5, 2,5. A corrente daqui então é o quê? 2,5 amperes. No caso aqui tá passando aqui, ó.
Aí, ó, e a gente nem precisou descobrir qual que é esse resistor daqui, ó. Basta a gente usar essa fórmula para achar uma das correntes e usar a lei de Kirchhoff das correntes. Só que e se a gente não fosse ao contrário, a gente soubesse qual que é esse aqui, mas não soubesse qual que é esse aqui. Que nem, por exemplo, nesse caso daqui, ó. Nesse caso daqui a gente não sabe qual que é a resistência equivalente, só que a gente sabe todos que estão aqui, ó. Ou seja, a gente pode então, se a gente não sabe qual que é a resistência equivalente, a gente pode usar essa fórmula daqui, ó. Então como que ficaria? Vamos calcular qual que é a corrente que está passando nesse do meio daqui, ó. Então é o que? 1 dividido por 4. Agora, o inverso da equivalente. Qual que é o inverso da equivalente? O inverso da soma de todos, como a gente já viu. Isso aqui, agora tudo isso multiplicado pela corrente total que está passando entre todo mundo daqui, ó. Aí, ó. Agora, usando essa fórmula daqui, vai dar o valor pra gente que está passando nesse 2 aqui. Vamos ver quanto que é. 1 dividido por 4 dividido agora pela soma de todos os inversos, né? 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 4 mais 1 dividido por 6. Aí, ó. Isso aqui, agora multiplicado por 10. Opa, se dividir sem querer, né? Aí, ó. Temos o valor agora multiplicado por 10. O que está passando aqui, então, é 2, aproximadamente, né? 2,7272, ou arredondando, 73 amperes. Olha aqui, ó. 2,7273, né, aproximadamente, amperes. É essa corrente que está passando por aqui. E se a gente quiser calcular dessa aqui, a gente consegue também. Se quiser dessa aqui, consegue calcular também. Bom, e para quem ficou com dúvida, né, que eu acabei sem querer dividindo por 10 na hora de multiplicar por 10 e não entendeu a conta inteira, dá nisso daqui, ó. Eu refiz a conta aqui tudo bonitinho, agora ficou mais fácil de ver que é realmente essa conta daqui, dá realmente esse resultado aqui, né? Mas e essa fórmula daqui, ó, do divisor de tensão? Para do divisor de tensão, ela é boa para quando a gente está mexendo. Na verdade, ela só vai servir para quando os resistores estão em série, né? Que é o que? A tensão total, se a gente quer descobrir a tensão de algum resistor, logo de cara, assim, sem ter que saber a corrente, sem ter que saber nada disso, a gente só quer descobrir logo de cara. A gente usa essa fórmula daqui, ó, tanto que ela nem precisa que a gente saiba a corrente, tá vendo? Então vai ser o que? A tensão do resistor é igual à tensão total, no caso aqui, vamos calcular desse aqui, ó, por exemplo. É igual, então, a tensão total, 17, vezes a corrente a resistência do resistor, 3 ohms, dividido pela resistência total. A resistência total, nesse caso daqui, ela é a soma dos 3, né? Soma dos 3, então seria 2,5 mais 1,5 vai dar 4, mais 3, 7. Então é isso aqui, a tensão desse resistor daqui, ó. Basta a gente fazer essa conta. Aí, bom, fazendo a conta aqui na calculadora, aí, ó, 17 vezes 3 dividido por 7, vai dar justamente esse número daqui, ó. Esse número meio quebrado aqui. Isso aqui é o que? A tensão que esse resistor daqui está consumindo. Então, essas foram as duas fórmulas, a fórmula do divisor de corrente e divisor de tensão. E com elas a gente consegue calcular a corrente ou a tensão de um resistor. Bom, essas fórmulas já são bem úteis, principalmente lá mais pra frente, quando a gente estiver vendo, na verdade na próxima videoaula, quando a gente começar a ver circuito misto, essa fórmula daqui vão nos ajudar demais. Então, bom, nos vemos na próxima videoaula.